Oi, boa noite. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Sejam bem-vindos ao TH Mais Notícias. Veja agora os destaques da edição de hoje. Crime solucionado. Polícia prende quadrilha envolvida no assalto à casa da cantora Tuila, em Taubaté. Quem será o novo Papa? Direto do Vaticano, nossa equipe te mostra como foi o primeiro dia de conclave. De olho na saúde dos idosos, São José dos Campos passa a aplicar a vacina da gripe nas unidades da Casa do Idoso. Sejam bem-vindos, o TH Mais Notícias começa agora. E a gente começa falando sobre polícia. A polícia identificou e prendeu parte de uma quadrilha envolvida no assalto à casa da cantora Tuila, em Taubaté. O crime foi há pouco mais de um mês. A prisão dos criminosos trouxe um sentimento de alívio à cantora, que mais cedo conversou com a nossa equipe. Foi nessa cena de cinema que a polícia conseguiu prender 3 pessoas suspeitas de envolvimento no assalto à cantora Tuila, que ficou nacionalmente conhecida por participar de vários programas musicais, como a Máquina da Fama em 2014. Tuila, eu te conheço! Eu já estive em vários lugares antes. Tudo aconteceu no dia 5 de abril. Era uma sexta-feira aqui em Taubaté por volta das 5h30 da tarde, quando a irmã da Tuila chegava em casa de carro e, ao parar em frente de casa, foi abordada por 2 homens armados. Ela foi conduzida para dentro de casa, onde mais 6 pessoas lá estavam. E aí, toda a ação criminosa começou. Estava me preparando para sair para o show que a gente tinha no dia. E estávamos eu e meu marido e o nosso filhinho de 6 anos. De repente, eu ouvi os meus cachorros latindo muito, de uma maneira esquisita. Pedi para o meu marido olhar pela janela para ver o que era. E ele falou, é tua irmã entrando com 2 caras estranhos, que a gente não conhece, né? E os cachorros latindo muito. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, o latido deles não está normal. Então, tem alguma coisa acontecendo. E aí ele falou, não sei, deve ser algum amigo dela que a gente não conhece. Enfim, entrou em casa. Nisso, a minha irmã, eu voltei lá a cortar a fruta e servir meu filho, e a minha irmã subiu, e já com o cara atrás dela, apontando a arma para a gente e anunciando o assalto. Então, assim, foi uma surpresa desagradável demais. Os bandidos levaram na ação dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos, um prejuízo estimado em mais de R$50 mil. E a prisão de 2 homens e uma mulher aconteceu após o trabalho da Polícia Civil. A investigação que resultou nos mandados de prisão e busca cumpridos na data de hoje. São 2 mandados de prisão para sujeitos do sexo masculino, que são 2 presos, houve um êxito total nessas prisões, e também mandados de busca e apreensão. Nesses endereços, nós localizamos diversos pertences das vítimas, vários celulares que já foram reconhecidos, inclusive, televisões, fones de ouvido específicos de pessoas que lidam com música. Esses fones também foram reconhecidos como das vítimas. E uma pessoa do sexo feminino, uma mulher, estava na posse direta de um celular. O celular produto de crime, inclusive o celular está bem nítido que é vinculado a ela, motivo pelo qual essa moça foi presa em situação flagrancial pelo crime de receptação. Um dos presos, foragido da polícia, cumpria pena de 26 anos. Eles estão respondendo ao inquérito que já está instaurado desde a época do crime, que são roubos com causa de aumento, bem como extorsão. O roubo ele tem retenção de vítima, concurso de pessoas e arma de fogo. E a extorsão também, porque no cenário as vítimas foram constrangidas a realizar pagamentos por intermédio de PIX. Isso qualifica um outro crime, na nossa visão, que seria um crime de extorsão. Então, eles respondem por roubos e extorsão. Estou muito feliz porque eles foram detidos, mas com esse sentimento ainda de impotência, de insegurança, rezando para que a justiça seja feita, para que eles fiquem presos definitivamente. E, como eu te falei, é um misto de emoções. Eu não sabia se eu chorava, se eu orava, se eu agradecia, se eu ria, se eu... É tudo junto, vem tudo junto, porque vem o gatilho, né, da lembrança, a gente começa a reviver todos os flashes daquele dia, né? Agora a família consegue respirar um pouco mais aliviada. A polícia, por sua vez, ainda segue investigando o caso. Agora é seguir em frente com fé em Deus. Não tem outro jeito. A gente não tem outra saída, só tem como ir para frente mesmo.
Investigações continuam para a gente descortinar totalmente, mas existem outros crimes cometidos nessa localidade que também estão sendo desbaratinados. A gente já chegou à conclusão de mais, no mínimo, 2 roubos, então a gente tem 3 crimes esclarecidos, mas a gente continua captando informações para que a gente consiga esclarecer o maior número de crimes possíveis. E você pode ajudar no esclarecimento desses crimes. Se vocês tiverem alguma informação a respeito dos crimes nessa região onde é a casa da Tuila, informem a polícia. Eu tenho certeza que informações assim ajudam em muito no desenrolar das investigações que vocês viram o delegado falando. Essas investigações vão continuar. Fica aqui o meu beijo para a Tuila, uma cantora extremamente conhecida aqui na nossa região, muito querida, vem de uma família de músicos. Eu lembro que no dia que aconteceu esse crime, a Tuila fez uma live muito emocionada na rede social dela, falando que ela ia arcar com todos os compromissos dela, que ela ia cumprir a agenda dela de uma maneira ou de outra. Eu lembro dela falando, vocês contratantes, vocês nossos parceiros, não façam nenhum Pix, não me paguem nada ainda, porque eu estou sem acesso ao meu celular, à conta bancária, a cartão. São os criminosos que provavelmente devem entrar em contato com vocês, então, por favor, não façam nenhum tipo de pagamento. Olha a situação. E você vê ela falando, ufa, que alívio que eles foram presos, mas fica aquela sensação de impotência, vem aquele gatilho de tudo que ela viveu diante da família inteira. É uma situação muito delicada, mas que bom que a polícia está agindo e a gente vai continuar acompanhando todos os casos mostrados aqui, porque a gente torce muito, porque quando a gente noticia algum crime, a gente torce muito para que a gente noticie também o desfecho disso, que é a prisão dos envolvidos, e fica a nossa torcida para que, de fato, eles fiquem presos e que a pena seja cumprida, para que toda a sociedade tenha aquela sensação de, ufa, a justiça está sendo feita. Tem um assunto que veio hoje à tona e que movimentou São José dos Campos, muita gente falando disso, principalmente agora à tarde. Saiu na internet que um padre se envolveu em um acidente grave, com suspeita de embriaguez ao volante. Suspeita de que o padre tinha bebido e assumido a direção de um veículo. Quem traz as informações sobre esse assunto ao vivo é a Beatriz Plaça. Bia, boa noite para você. Que história, hein? Olha, esse caso aconteceu na segunda-feira, mas só veio à tona hoje. Como você mesmo disse, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o TH Mais Notícias. Esse padre, o Fábio Ferreira Costa, é pároco no Altos do Santana, em uma igreja lá, bastante conhecido aqui na cidade, de 47 anos. Ele seguia pela rodovia dos Tamoios na segunda-feira, por volta das 11 horas da noite, quando avistou um carro que já estava capotado na via e ele não conseguiu frear e atingiu esse carro, a traseira deste carro, um Gol. A gente consegue, acho que tem aí as imagens, vocês de casa estão vendo. E no Gol estava um motorista de 56 anos. Quando a polícia rodoviária chegou até o local, precisou socorrer este motorista até o pronto-socorro. E aí eles foram conversar com o padre. De acordo com o boletim de ocorrência, o padre fez o exame do bafômetro, né, o teste do bafômetro, que apontou 0,54% de álcool no organismo. Isso quer dizer que ele estava dirigindo embriagado. Eu estive esta semana na Polícia Rodoviária Estadual, ali da Carvalho Pinto, no quilômetro 95, e o tenente explicou pra gente como funciona esse teste do bafômetro. Vamos ver? Quando nós fazemos o teste, se der superior a 0,34 por ar alveolar no nosso etilômetro, a pessoa é conduzida ao departamento de polícia e lá é aferido fiança para o indivíduo, ou caso ele não consiga pagar, né, ele pode ficar preso sim. Algumas falam que não beberam, aí durante o teste do etilômetro, algumas fingem não conseguir soprar o etilômetro para dizer que o aparelho não está conseguindo aferir, mas no final das contas acabam sendo flagradas nessa situação e é feita a devida autuação.
Ô Marcela, só corrigindo aqui, o padre, ele é pároco no Altos da Ponte, tá? Não no Alto do Santana. Mas olha só, ele foi preso em flagrante, de acordo com o boletim de ocorrência, e pagou a fiança de R$ 1.000 para responder em liberdade por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. A gente pediu uma nota para a Diocese aqui de São José dos Campos e eles disseram que ele não negou fazer aí, né, o teste do bafômetro, então ele fez o teste do bafômetro, mas também eles não aí confirmaram pra gente se o padre estava ou não embriagado, mas fazer o teste do bafômetro ele fez. Eu volto aí no estúdio com você. A Diocese não confirmou essa possível embriaguez ao volante, mas as informações são de que, da polícia, as informações oficiais, são de que o motorista fez o teste do bafômetro e que deu positivo. Certo, Bia? Exatamente, a gente recebeu as informações do boletim de ocorrência e como vocês viram aí, né, eu estive lá na Polícia Rodoviária Estadual e eles falaram acima de 3,34% de álcool no organismo já é considerada uma pessoa que está dirigindo embriagada, ou seja, ela não está alcoolizada mais, ela já está embriagada, já configura um crime. Eu volto com você, Marcela. Tá certo. Bia, obrigada pelas informações, viu? Um beijo para você, boa noite, bom trabalho. Quando a gente acha que a gente já deu todo tipo de notícia, vem a vida e surpreende, não é verdade? Tem um outro caso absurdo e que, infelizmente, eu não posso dizer que me surpreende. Sabe por que não? Porque toda hora acontece. E eu tô falando sobre violência contra a mulher. Teve uma tentativa, mais uma tentativa de feminicídio aqui em São José. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante durante a madrugada, foi aqui na cidade, no bairro Jardim São Rafael. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima é a esposa dele. Essa mulher, de 42 anos, ficou ferida ao tentar se defender de uma facada. Para a polícia, a mulher contou que o marido estava sob efeito de drogas e teria brigado com ela por ciúmes. Ela foi atendida na UPA do Novo Horizonte com cortes nas mãos. Olha isso. Enquanto ela era levada por familiares até a UPA, o agressor, que também estava no carro, nesse mesmo carro que estava levando a vítima, o agressor estava nele, como se não bastasse tentar esfaqueá-la, esse cara ainda tentou enforcar a companheira, a mulher, no caminho do hospital, da unidade de pronto atendimento. E quando chegou à unidade de saúde, ele tentou impedir que a mulher fosse atendida. Olha um absurdo atrás de absurdo. Ele acabou sendo agredido por 2 homens desconhecidos que estavam ali na UPA. E aí esse cara foi levado para atendimento médico, mas no Hospital da Vila, e ele está internado sob escolta. A vítima recebeu medida protetiva de urgência. Um morador de rua, aqui de São José dos Campos também, sofreu uma tentativa de homicídio durante a madrugada. O Leonardo Lobo tem os detalhes sobre esse assunto. Foi mais ou menos nesse trecho da Avenida Senador Teotônio Vilela, onde esse homem foi encontrado. Quem chegou aqui foi a Guarda Civil Municipal, depois de receber um chamado sobre um homem que estava andando entre os carros na tentativa de pedir ajuda. Quando a GCM chegou, apurou que esse homem teria sido esfaqueado depois de pedir um cobertor para um grupo que passava bem próximo de onde ele fica, aqui em São José dos Campos mesmo. Esse homem estava bem ferido. A GCM ligou para o SAMU, que veio até aqui o local e levou ele até o Hospital Municipal da Vila Industrial, bem perto daqui. Ele segue internado, tá? E justamente por isso a polícia ainda não conseguiu colher um depoimento mais formal, mais completo da parte dele. A GCM narra até no boletim de ocorrência que ele apresentava um discurso bem desconexo, ele estava bem desorientado, com alguns ferimentos bem graves na região do peitoral e também da cabeça. E agora a polícia aguarda esse contato com ele novamente para colher o depoimento mais formal e continuar com essa investigação para achar esses criminosos. De São José dos Campos, Leonardo Lobo. 6h45. Começou hoje o conclave, a reunião que vai definir o nome do próximo Papa. Católicos do mundo inteiro estão na expectativa para a famosa saída da fumaça branca. O correspondente do Grupo Tati no Vaticano, Diego Amorim, acompanhou o primeiro dia do conclave.
Exatamente às 9 horas da noite, horário de Roma, desta quarta-feira, 7 de maio de 2025, primeiro dia do conclave, saiu a primeira fumaça da chaminé da Capela Sistina e a cor era preta, o que indica que a Igreja Católica ainda não tem um novo Papa. Uma multidão se aglomerou aqui na Praça de São Pedro, tomando também parte da Avenida da Conciliação. Foram longas 2 horas de espera a partir do momento em que o Vaticano disse que a fumaça poderia sair. Muita gente cansou, sentou-se no chão aqui da Praça de São Pedro, bateu palma, gritou que queria o Papa em várias línguas, mas nada disso adiantou. Os 133 cardeais reunidos na Capela Sistina ainda não chegaram ao mínimo consenso de 2/3 dos votos, pelo menos, em um único cardeal. Amanhã, quinta-feira, se necessário, os cardeais voltarão a se reunir para duas votações no período da tarde. Do Vaticano, direto da Praça de São Pedro, para o Grupo Tati de Comunicação, Diego Amorim. Obrigada, Diego. Do Vaticano, direto para Brasília. Agora é hora de conferir as notícias trazidas pelo Rafael Tebas. E aqui em Brasília ainda repercute de forma bastante intensa a decisão da Câmara de ampliar as vagas para deputados federais no Congresso Nacional. Inclusive, essa pauta tem sido muito discutida também nas redes sociais. A votação foi relativamente apertada. 270 deputados votaram a favor e 207 votaram contra. A ampliação vai ser de 18 vagas a partir das próximas eleições gerais. Portanto, a partir das eleições de 2026. Seriam, então, no total, 531 deputados. E eu digo seriam nesse tempo verbal porque o texto ainda tem que passar no Senado Federal. Mas, de acordo com o que a gente apurou nas últimas horas, a tendência é que o Senado concorde e aprove até com tranquilidade essa decisão da Câmara de ampliar o número de deputados federais para 531. Para termos uma noção geral da atual conjuntura, são 513 deputados trabalhando na Câmara e eles têm um custo médio anual de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Realmente é muita coisa. Com essas 18 vagas a mais, esse custo vai aumentar em 65 milhões por ano. Eu repito, isso sem contar as viagens oficiais que eles fazem. A gente lembra aqui que um deputado federal ganha R$46 mil por mês, com direitos à cota parlamentar, assessores e outras regalias, mas é um tema realmente que divide opiniões e bastante polêmico, mas que foi aprovado na Câmara. De Brasília, Rafael Tebas. Obrigada, Rafael. Tem assuntos que a gente só acompanha para saber o que está acontecendo no mundo, no nosso país, na nossa região. E tem assuntos que a gente vivencia, que fazem parte do nosso dia a dia. O preço da cesta básica é um deles. A gente sempre acompanha o que os economistas falam sobre as oscilações dos preços. Todo mês tem alguma variação. Você não precisa acompanhar o noticiário para saber disso, certo? Basta ir às compras. Com você não é assim? Quando a gente chega ao supermercado e fala, meu Deus, subiu pra caramba esse preço. Olha, esse daqui baixou, mas baixou um pouquinho. Normal, né? Alguns itens subiram esse mês, como sempre. Mas dessa vez, produtos como arroz e feijão tiveram queda. As idas ao supermercado têm sido cada vez mais difíceis. Os preços não param de subir e encher o carrinho com o básico está cada vez mais difícil. Quem vem ao mercado com frequência sabe que tem que equilibrar qualidade e preço antes de passar no caixa. Eu tenho o hábito, sim, de pesquisar principalmente no setor de frutas, né? Porque eu faço normalmente 2 até 3 vezes por semana, né? Então, a gente tem que pesquisar, sim, sabe? A gente tem várias opções de compras em supermercados. E sempre você vai achar um que está com preço mais em conta. E a dica é essa, pesquisar. Eu acho que a gente tem que pesquisar, mas também na correria do dia, às vezes você não consegue ficar indo em muitos mercados. Então meio que você vai na sorte. Eu estou aqui, é aqui que eu vou comprar o que eu tiver que comprar. Aí se tiver mais caro, paciência, porque ficar rodando também na correria do dia a dia é um pouco difícil, né? Sempre vou em vários mercados e tenho a pesquisa é importante para a gente, para ver melhor preço, que em alguns supermercados está mais
conta, dependendo do produto. Segundo o NUPES, Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas, alguns produtos tiveram redução no preço no mês de abril, como a cenoura, a couve e o mamão formosa. Após 7 meses de alta, a cesta básica teve uma redução no preço aqui no Vale do Paraíba. Alimentos base, como arroz e feijão, também estão mais baratos. Continua caro, mas assim, acho que deu uma baixada assim. Tá melhor o preço, mas tá tudo muito caro, né? Então... Pode ser alguma coisa muito pontual que ocorreu apenas no mês de abril ou se mudou a tendência de fato, depois de várias altas consecutivas, o preço da cesta agora começa a apresentar uma tendência de baixa. Mas nada é tão perfeito assim. Enquanto alguns alimentos caem, outros sobem, como a batata inglesa, que ficou 23% mais cara, além da abobrinha e do tomate. De um modo geral, a expectativa é positiva, mas pensando em um equilíbrio nos preços da cesta básica. Por quê? Alguns itens devem apresentar a alta agora a partir do mês de maio, entre eles a cadeia produtiva do leite. Então, todos os anos, a partir de maio, junho, julho, agosto, há um aumento no preço do leite por conta de um crescimento do consumo e a redução na oferta. Do outro lado, nós podemos aí ter uma estabilidade maior no preço dos hortifruti. E os preços dos hortifruti têm um peso muito significativo na cesta básica. Sem dúvida, tudo acaba pesando no nosso orçamento, né? Porque normalmente as coisas aumentam muito mais do que diminuem. Sabe o que aumenta muito? A minha satisfação de ter um público tão participativo de manhã, à tarde, à noite. Quero abrir espaço para a sua participação. Você já me mandou mensagem hoje dizendo de qual cidade você está me assistindo? Não? Então manda. Manda no nosso WhatsApp, que é o 99752-4005, 6 horas e 52 minutos. Dá tempo de você participar, viu? Assim como estão fazendo alguns telespectadores. Vamos ver o que está chegando de mensagem aqui pra gente? Boa noite, Marcela. Desde a sua estreia nesse horário, estamos acompanhando você. Que bom, obrigada. Disseram Fabiano e Rosana, de São José dos Campos. Muito obrigada, Fabiano. Obrigada, Rosana. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada pela companhia. Vamos ver mais uma mensagem? Boa noite, Marcela. Estou aqui enrolada no cobertor assistindo você. Seja bem-vinda à minha casa aqui no bairro Vista Alegre do Feital. Disse a Eudreia de Pindamonhangaba. Ô, Eudreia, você é tão querida, tão especial sempre. Muito obrigada por ter mudado de horário junto comigo, viu? Adorei a sua companhia. Tá frio aí em Pinda? Aqui no Jardim Aquários, em São José, tem um ventinho gelado. Mas é outono, né, gente? Quase 7 da noite faz um ventinho gelado, sim. No próximo bloco, vou passar a previsão do tempo para vocês, tá bom? Vai se preparando aí, Eudreia. Vamos ver mais uma mensagem que é da Tatiane de Caçapava. Olá, Marcela, boa noite. Estou ligadinha, eu e meu esposo não perdemos um programa seu. Você é maravilhosa, parabéns pelo excelente trabalho. Beijos. Muito obrigada, Tatiane, maravilhosa. É sua mensagem, a sua gentileza. Obrigada, fico feliz que você esteja aqui com a gente, você e seu esposo, viu? Boa noite para os dois. Vamos ver mais uma mensagem? Boa noite, Marcela, acompanhando o jornal aqui, ligadinha. Deus te abençoe grandemente, disse a Eliane. Eliane, obrigada, amém, que Deus te abençoe também. Aliás, a você, a toda a sua família e a todo o nosso público, que graças a Deus só cresce. Um beijo, obrigada pela participação. Mais uma mensagem para encerrar esse combo de agora, tá bom? Boa noite, Marcela, gosto muito do seu jeito simpático, parabéns pelo programa. Beijos, disse a Sueli Bragança de Taubaté. Ô, Sueli, obrigada, gentileza sua, simpática foi a sua mensagem. Obrigada pela participação, pela companhia, boa noite para você, tá bom? Quero ler sua mensagem, hein? 99752-4005 é o nosso WhatsApp da redação. Me conta de onde você está me assistindo, tá bom? E qual é a boa para essa quarta-feira. Enquanto você vai me mandando um alô, quero que você preste atenção no assunto do próximo bloco. Um assunto extremamente importante, saúde. A gente fala sobre Maio Roxo, conhece? Sabe qual é a cor da campanha de conscientização desse mês? Não vale procurar no Google, fica aí que eu já te conto daqui a pouquinho. E a gente fala também sobre a vacinação contra a gripe, que hoje começou a ser aplicada também nas unidades da Casa do Idoso em São José. 6h54, volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Ser mãe é se despedir um pouco a cada fase.
É amar em silêncio, mesmo quando o coração aperta. É deixar voar, mesmo querendo proteger. Mas é também reencontrar, quando o amor chama de volta. Dia das Mães Center Valley Shopping. Com R$600 em compras, ganhe um prato de cerâmica personalizado e mais um número da sorte para concorrer a uma viagem para Portugal. Baixe o app e participe. Dia das Mães Center Valley Shopping. Um encontro com a felicidade. Acabou a ansiedade. Ganhei na Telecena, me curou. Um lugar onde cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Localizado no coração da Floriano Rodrigues Pinheiro, o Empório Serra Vista possui opções incríveis para o seu almoço, desde a famosa truta grelhada, parmegiana de filé mignon ao ancho. Fazendo o pedido de qualquer prato executivo durante a semana, a sobremesa é por nossa conta. Venha para o Empório Serra Vista. A comida é deliciosa e o ambiente é incrível. A nova programação da TH+ SBT está mais que sensacional. Mais jornalismo, mais entretenimento e mais esporte para você. Agora o jornalismo do Vale do Paraíba tem um novo nome. Alô Vale, com Giuliano Marcos. A partir das 11 da manhã você tem a notícia em primeira mão. Reportagens especiais, denúncias e muitas brincadeiras e prêmios para deixar o seu dia ainda melhor. Em seguida, o Chega Mais Vale, agora com Vinícius Valverde. É isso mesmo, o Chega Mais comigo vai continuar destacando o cotidiano e as coisas mais bacanas do Vale do Paraíba e região. Música, culinária, tendência, saúde, moda, muita coisa bacana para você e entrevistas imperdíveis. Às 6:30 da tarde, as principais notícias do dia com Marcela Mesquita. Os destaques da região, série de reportagens, economia, leveza, o seu principal resumo do dia no TH+ Notícias. E em seguida, a resenha mais famosa da região. E agora a nossa resenha noturna. O SBT Esportes Vale continua com o nosso bate-papo descontraído sobre o universo esportivo, muitos prêmios e a sua participação. Essa é a nova TH+ SBT, com mais jornalismo do Vale, mais esporte e mais entretenimento da nossa família para a sua família. A vacinação da gripe é importante para evitar agravamentos dessa doença que muita gente não dá muita bola, mas que pode evoluir e pode piorar. Aqui em São José, a vacinação dos idosos não está como esperado. Até agora, só 20% do público-alvo está imunizado. E para tentar aumentar esse índice, a Prefeitura começou hoje a vacinar também nas unidades da Casa do Idoso. A Paula chegou cedo para tomar a vacina contra a gripe na Casa do Idoso Sul, em São José. Foi ótimo, eu não senti nada. Às vezes as outras doem, mas essa que não doeu nada, foi muito bom. E eu falo para as pessoas virem tomar, que é muito bom, tá? Que tá chegando a gripe aí, olha, vamos se prevenir, porque não é brincadeira não, viu, gente? Vem, olha, não dói nadinha, viu? Olha, mamão com açúcar. O João não perdeu tempo, aproveitou que o ponto de vacinação é perto de onde ele mora. Tomo todo ano, não deixa falhar não, até que foi rápido. Nesta quarta-feira, a vacinação começou a ser feita nas 4 casas do idoso da cidade para o público 60+. Só hoje pela manhã, a Casa do Idoso Sul aplicou mais de 60 doses. Nós trouxemos para as 4 casas do idoso, a norte, a sul, a leste e a central, no horário comercial, segundas, quartas e sextas, apenas para os públicos acima de 60 anos. As demais categorias podem aplicar vacina nas suas UBSs. O ideal é que traga pelo menos um documento com foto, mas se também não trouxer, a gente consegue acessar via sistema e já faz o lançamento. Em São José dos Campos, mais de 60 mil doses da vacina foram aplicadas em todos os grupos prioritários até o dia 30 de abril. Isso significa uma cobertura de pouco mais de 20%. No ano passado, no mesmo período, a cidade já tinha vacinado mais de 52%. Dado preocupante por causa da baixa cobertura vacinal neste ano.
Está bem longe do adequado, a gente já devia estar passando aí de 80% de cobertura, estamos em 34%. E aí a gente amplia a nossa estratégia, trazendo agora para 50 postos em toda a cidade para vacinação contra a influenza. Além aqui da Casa do Idoso, são mais 50 pontos de vacinação em toda a cidade, incluindo as unidades básicas de saúde que funcionam todos os dias. Com isso, a Prefeitura espera que a taxa de vacinação melhore na cidade. Olha, a gente espera que aumente esses percentuais da cobertura vacinal e também nos ajude agora que nós vamos entrar no pior período, que é o período de inverno, que são as altas de internações por conta de doenças respiratórias. A gente continua falando sobre saúde, mas agora aqui no estúdio com o Dr. Luiz Reinaldo Pereira. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e eu convidei o Dr. Luiz. Boa noite, doutor. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada a você para participar aqui com a gente sobre um assunto super importante que vocês vão ouvir falar bastante ao longo do mês de maio, que são as doenças inflamatórias no intestino, até porque nós estamos no Maio Roxo. Doutor, quando a gente fala em Maio Roxo, o que fica de mensagem assim, mais importante de conscientização sobre essas doenças? É porque, na verdade, essas doenças, as doenças inflamatórias intestinais, infelizmente, elas vêm aumentando de maneira assustadora, especialmente no mundo ocidental. E essas doenças, além de acarretar uma queda na qualidade de vida das pessoas, infelizmente, acabam aumentando de maneira significativa o risco de câncer coloretal, que é uma das preocupações reais da realidade da saúde brasileira hoje em dia. Então, o paciente, nesse mês, é para ele se alertar, ter empatia, sensibilidade. Esse é o significado do Maio Roxo, para as pessoas que têm queixas gastrointestinais, para que procure realmente assistência, para que o diagnóstico consiga ser feito de maneira adequada, o tratamento também de maneira adequada e a gente consiga minimizar as consequências nefastas dessa mesma condição. E quais são as doenças que vêm crescendo e vêm preocupando? Então, nesse caso do Maio Roxo, as doenças inflamatórias intestinais, basicamente elas são duas condições, né? Que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Existe uma forma intermediária. Essas doenças, assim como doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, demenciais e câncer, vêm acompanhando a globalização e a industrialização, refletindo que os nossos hábitos modernos, infelizmente, estão trazendo prejuízos para a nossa saúde. Essa alimentação mais industrializada, ela pode afetar diretamente a saúde do nosso intestino? Porque a gente vê de uma série de malefícios, como vários médicos já comentaram aqui com a gente, né? A questão do ganho de peso, outras doenças associadas, inclusive intestinais, doutor? Exatamente. Esse está sendo o grande, assim, o motivo atual da preocupação do mundo ocidental é esse. Porque essa era uma doença, eu tenho 30 anos de formação, mais ou menos, em que era exclusivo mais ou menos de um tipo de etnia. E hoje em dia ela se esparramou no mundo, especialmente no mundo ocidental. E é justamente o quê? O meu hábito alimentar interessante. E começa esse problema dentro do útero. Ou seja, o hábito alimentar materno influencia uma alteração de uma coisinha chamada microbiota, que é a população de bactérias, germes que nós temos no nosso trato gastrointestinal, que nos protege, nos ajuda. Mas, infelizmente, gera uma alteraçãozinha, o que vai gerar uma alteração do nosso sistema imunológico e que lá na frente, infelizmente, desencadeia o aparecimento dessas condições, no caso das doenças inflamatórias intestinais. Quais são os sintomas que a gente precisa ficar alerta, que muitas pessoas às vezes acabam achando que é normal, se acostumando com certos sintomas e não procurando atendimento médico desde o comecinho? Você sabe que assim, essa doença ela tem alguns problemas. Primeiro, embora ela possa acontecer ao longo da vida inteira, geralmente ela começa antes dos 30 anos. Então, uma pessoa com dor de barriga antes dos 30 anos, você nunca vai pensar que é alguma coisa mais séria. Segundo, ela na verdade se comporta parecido com qualquer enterite, colite, uma virose que as pessoas falam, ou seja, desconforto abdominal, dor, alteração do hábito intestinal, por vezes muco nas fezes. E esse quadro ele começa a recorrer. Fico bom uma semana, ruim 2 semanas. Eu sempre acho que eu comi alguma coisa, ainda mais sendo jovem, né? Porque o idoso até procura mais ajuda médica. Então, sintomas simples como dor abdominal, alteração de hábito intestinal, presença de muco nas fezes e ou sangue, uma perda de peso que começa a acontecer sem eu entender muito bem o que está acontecendo e que recorre,
eu preciso procurar ajuda médica para ter certeza do que está acontecendo com o meu trato gastrointestinal. Boa. Se você tiver dúvida sobre esse assunto, fique à vontade para mandar a pergunta aqui para o nosso WhatsApp, que é o 997524005. A intenção da gente trazer especialistas aqui ao estúdio é para que a gente possa conversar e possa te informar. Eu sempre falo que informação também é prevenção, então aproveitem o espaço. Já tem gente aproveitando esse espaço. Chegou uma dúvida de telespectador, vamos dar uma olhadinha? Dúvida do Luciano. Boa noite, eu tenho 36 anos, mas toda vez que eu tomo a vacina contra a gripe, eu só pioro. Eu fico muito resfriado e de cama. Doutor, por que isso acontece? Não tem a ver com o maio roxo, Luciano, mas tudo bem, vamos tentar passar essa pergunta para o doutor. Isso é importante, até porque eu vi vocês fazendo a chamada, né, de que o número de vacinação caiu, infelizmente, isso é um problema, né? Sim. A vacina ela é importante, a vacina não causa gripe. É que a vacina ela vai induzir uma mudança do meu estado inflamatório, minha resposta imunológica, e essa alteraçãozinha, essa resposta inflamatória é que pode me dar sintomas que lembram um quadro de resfriado ou mesmo de gripe. Mas, pessoal, a vacina da gripe tem que tomar, ela não causa a gripe, não. É necessário que nós usemos ela para nosso benefício, para nossa proteção. Tem muita gente que fala assim, eu fiquei gripado depois da vacina, nunca mais tomei. Isso é mito, então, tá aí a explicação. Totalmente mito, isso não existe. Doutor, quando a gente fala dessas campanhas de vacinação, dessas campanhas de prevenção, dessas campanhas de conscientização, é um período importante para que a gente desmistifique certas informações e consiga levar a informação de fato de quem entende, que são os médicos, para a população. Porque a gente precisa entender os nossos sinais, os sinais que o corpo dá, que o corpo fala, né? A gente é que fica querendo não entender os sinais que o corpo dá para a gente, não é? É isso mesmo. Na verdade, assim, existe, cada mês, obviamente, tem uma campanha. Por exemplo, no maio também tem o Maio Amarelo, que é a conscientização do trânsito. Né? O porquê dessa preocupação? Porque são os agravos à saúde que se tornam cada vez mais prevalentes e que interrompem de maneira bizarra a vida das pessoas. Então, se nós tivermos o conhecimento e o entendimento, nós podemos exercer a prevenção, que é o melhor tratamento para qualquer doença. Sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Foi um prazer te receber. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma maneira. Com certeza sim. Muito obrigada. E obrigada, Luciano, pela sua participação, tá bem? Espero que você tenha entendido direitinho a resposta do doutor e se cuide, tá bom? Saúde é nosso bem mais precioso. Obrigada pela participação. Falando em saúde, ser o nosso bem mais precioso, agora há pouco eu li uma mensagem da Eudreia, se eu não me engano, falando que ela estava enrolada no cobertor assistindo a gente. E eu falei, olha, no outono é assim mesmo, normalmente as manhãs são mais frias, durante a tarde faz calor, à noite fica aquele geladinho gostoso para usar cobertor, né, Eudreia? E eu fiquei de passar para vocês como é que ficariam as temperaturas amanhã. Chegou a hora. Em São José dos Campos, a tarde será de sol entre poucas nuvens e máxima de 30 graus. 30 graus também é a máxima prevista em Pindamonhangaba. Em Ubatuba, a quinta-feira será abafada, com 30 graus de máxima e sem chuva. Na Serra da Mantiqueira, o dia vai começar com neblina, mas o sol deve abrir ao longo do dia. Em Campos do Jordão, os termômetros oscilam entre 12 e 22 graus. Relógio acabou de virar para 7h08. Vou abrir espaço rapidinho para o intervalo comercial e no próximo bloco eu te mostro uma matéria interessante. Fala sobre uma pesquisa que apontou que São José está entre as cidades mais felizes para se viver. Você concorda com isso? Você mora aqui em São José? Se sente feliz morando aqui? Sim? Não? Me dá a sua opinião pelo WhatsApp da redação, que é o 997524005. Volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Valley Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Toda atitude conta para evitar golpes. Não informe os dados pessoais a ninguém. Não clique em links desconhecidos. Procure não usar senhas parecidas. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. O Vale Sul Shopping traz o brilho que sua mãe merece.
Junte R$600 em compras, troque por um colar com cristal Swarovski e concorra a um Honda ZR-V. Até 11 de maio, no Vale Sul Shopping. Quando você tem a escritura da propriedade, é outra história. É a história da Maria Aparecida e do Juvenal. A gente esperou tanto e chegou a hora, né? Uma terra igual essa daqui, ó, maravilhosa. Criei uma família inteira aqui dentro. Com a regularização fundiária, o governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele tem transformado a vida de milhares de famílias em todo o estado. Governo do Estado. São Paulo são todos. Hoje, 9h05 da noite, uma pessoa sem um docinho é capaz de tudo. Ninguém sai daqui enquanto eu não tiver uma caixa de balas da Lollipop. Ah, poder! A brincadeira vira realidade. Esse não é o tesouro que a gente tinha enterrado. E o mistério é uma grande surpresa. Essa bússola é do seu meu avô. Hoje, 9h05 da noite, a Caverna Encantada. A gente sabe que a educação brasileira está no rumo certo quando vê que agora a Alice pode frequentar uma creche. Que a escola do Rodrigo tem uma quadra novinha para ele treinar. E que a Catarina conseguiu uma vaga na escola de tempo integral do lado de casa. Só em 2023, o governo federal concluiu 650 obras da educação. Algumas estavam paradas há anos. Isso é bom para todo mundo. Pela primeira vez, as crianças de Bagre, no Marajó, vão ter uma creche perto de casa. E com a retomada das obras, teremos outras 740 mil crianças e jovens, ocupando novas vagas em creches e escolas por todo o país. Consulte as obras que já estão sendo retomadas em gov.br/MEC. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Você já sabe o que você vai dar de presente para sua mãe? Não? Então, olha só essa dica. Começou o Dia das Mães de Gaspi com presentes a partir de R$19,99. Duvida? Então, olha só. Começou o Dia das Mães de Gaspi, com presentes a partir de R$19,99. Blusas a partir de R$19,99. Calça jeans a partir de R$69,99. Blusa ou calça de moletom feminina por R$59,99. Linha Modari a partir de R$99,99. Bota a partir de R$99,99. E você ainda parcela em 10 vezes fixas no cartão de Gaspi. Aproveite! De Gaspi, sua mãe na moda dos pés à cabeça. Tá imperdível, né? Presentes a partir de R$19,99 e tudo em até 10 vezes fixas no cartão de Gaspi. Tá esperando o quê? Corra para a loja mais próxima ou acesse o site degaspi.com.br. Dia das Mães de Gaspi, sua mãe na moda dos pés à cabeça. Tá se aproximando ali do Dia das Mães? Tá, verdade, é domingo, então não perde tempo. Só que sabe o que está chegando também? Antes do Dia das Mães, SBT Esportes Vale com Lucas Tavares. Oi, Lucas. Oi, Má, boa noite para você. É isso aí, daqui a pouquinho tem SBT Esportes Vale e a gente vai começar falando sobre o empate do Corinthians ontem na Sul-Americana, jogo que o pessoal pôde acompanhar na tela do SBT ao vivo e que não foi nada bom pro Timão. O Corinthians acabou se complicando demais agora, precisa de 2 vitórias, ainda depende de alguns outros resultados. Mas enfim, toda a análise completa daqui a pouquinho no programa, além também da vitória do São Paulo. Me parece que acabou a competitividade nesse país. São Paulo segue quebrando recordes, indo muito bem na Libertadores. E hoje ainda tem Libertadores também, porque o Palmeiras entra em campo daqui a pouco. E aquele esquenta que a rapaziada gosta é no SBT Esportes Vale. Boa noite para você, Má. Até já já. Até já já. Boa noite. Tem uma pergunta interessante para você. Eu quero que você seja muito sincero, muito sincera na sua resposta. Você sabia que São José dos Campos foi escolhida como uma das cidades mais felizes do Brasil? Entre os critérios da pesquisa estavam satisfação, segurança e equilíbrio. No ranking entraram 50 cidades e São José ficou com a medalha de prata.
Movimentada, tecnológica, mas também tradicional. São José dos Campos atrai pessoas de todos os cantos do país. E muita gente acaba ficando por aqui. Eu moro 50 anos, eu tenho 50 anos casado. Então, eu casei aqui. E gosta da cidade? E gosto. Aí eu não quero ir embora daqui, não. A cidade tem hoje mais de 720 mil habitantes. Uma pesquisa feita pela WHR, World Happiness Report, colocou São José dos Campos entre as 3 cidades mais felizes para viver aqui no Brasil, assim como Joinville e Curitiba. No ranking das cidades mais felizes do Brasil, São José dos Campos obteve a nota de 8,85 e com estes pontos a cidade ficou na 2ª posição. Segundo o instituto responsável pela pesquisa, a metodologia se baseou em 3 pontos principais: satisfação, segurança e equilíbrio. Maria Clara é mestre em urbanismo e explica que existem uma série de condições para uma cidade ser bem avaliada. Acredito que uma cidade legal, se a gente for dizer assim, é a infraestrutura urbana. Não somente, né? A qualidade de vida ela envolve para além do acesso aos direitos básicos previstos pela nossa Constituição. Existe toda a questão da adequação cultural, a sua identificação propriamente com a cidade, com o seu entorno. E também o seu acesso, por exemplo, a uma rede social, não uma rede social que a gente está acostumado no celular, mas essa rede social de contato, de pessoas que você pode pedir ajuda presencialmente. Então, tudo isso conta quando você está considerando a qualidade de vida de um lugar para se morar. Desde acesso à infraestrutura urbana de qualidade, como saneamento básico, pavimentação de vias, questão da própria mobilidade urbana e, além disso, o acesso aos equipamentos urbanos, que são creche, escola, UPA, hospital. Tudo isso, quanto mais acesso a gente tem fácil, proporciona para a gente uma qualidade de vida mais alta. Apesar da boa colocação entre as melhores cidades do Brasil, tem morador que acredita que ainda há muito a se fazer. Segurança, né? Segurança, muito roubo. Isso aí é que deixa a gente refém dos bandidos, né? Anda todo mundo assustado. O ônibus, mais linha de ônibus, isso. Mais linha de ônibus lá. Municípios, a partir do Estatuto da Cidade, todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm a obrigatoriedade de ter um plano diretor. Então, São José tem um plano diretor que prevê todas as questões de diretrizes e leis em relação à estruturação urbana dessa cidade. É uma lei que ela não é tão simples de ler, mas é importante que a gente se preocupe em ter noção sobre o que ela está falando e sobre quais são esses direitos que a gente tem por garantia, né? E, além disso, né, além da letra da lei, a gente tem o site, né, da Prefeitura, o portal da Prefeitura, que também nos proporciona informações que é importante que a gente vá buscar sobre o que está acontecendo em relação à infraestrutura urbana, à estruturação urbana da nossa cidade. Que a gente pode buscar, a gente pode questionar e a gente pode estar mais presente em relação aos nossos direitos para que eles sejam mais garantidos. Então, questionar isso. A gente tem esses direitos e a gente pode questionar eles e fazer com que a gente aumente o nosso acesso para que a nossa qualidade de vida melhore. Sem dúvida, e a gente está aqui para te ajudar a questionar todos os direitos que você acha que não estão sendo ali muito respeitados, não só em São José, mas em qualquer outra cidade aqui da nossa região. É por isso que a gente está aqui, para fazer um jornalismo pertinho de você, que é o nosso bem maior, que é o nosso querido telespectador. Tem mais mensagem de queridos telespectadores. Vamos dar uma olhadinha? Márcio, de Caraguatatuba. Boa noite, Marcela. Manda um abraço para minha esposa Elisângela. Mas com todo prazer, Márcio. Elisângela, um beijo. Muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia de vocês nessa noite de quarta-feira. Márcio, valeu pela participação, viu? Um abraço para você. Vamos para mais uma mensagem que é do Edair Silva, meu querido, já falou que é amigo, que a gente fica próximo dos telespectadores. Edair e Dona Lúcia mandam mensagem há muito tempo para mim e eu adoro a companhia de vocês. Um beijo para vocês. Edair falou o seguinte: boa noite. No caso dos preços, o melhor é estar por dentro deles para ver onde comprar tal produto, verdade? Edair está comentando sobre aquela matéria que a gente exibiu agora há pouco, falando sobre o preço da cesta básica, que alguns itens sempre sobem, outros diminuem um pouquinho o valor e a gente de fato precisa ficar de olho nisso. Sabe, Edair, que você não foi o único que comentou sobre isso? No meu Instagram, a dona Dora falou o seguinte: muito boa a reportagem sobre os valores dos mercados. Tá difícil, não? Um beijo, querida. Verdade, dona Dora.
tá difícil mesmo. Um beijo para a senhora também. Obrigada pela participação e pela companhia na internet. Se você quiser fazer como a dona Dora e me fazer companhia na internet, eu vou adorar. @mesquita.marcela é meu Instagram. Bora para mais uma mensagem do nosso WhatsApp. Boa noite, Marcela. Minha caçula Rebeca e eu estamos assistindo ao programa. Parabéns por ser tão carinhosa. Beijos, disse a Maria Oliveira. Ô Maria, como não ser carinhosa diante de tanto carinho que eu recebo de vocês? Nossa, não tem como não. Só retribuo o que eu recebo. Obrigada pelo carinho de vocês e um beijo para você e também para a Rebeca. Gente, eu queria muito mandar beijo para mais gente, mas agora chegou a hora de eu me despedir de vocês. 19h19. Como a gente vai passar a encerrar sempre aqui os nossos encontros, vamos pensar positivo para atrair coisa boa sempre que coincidir numericamente, hora e minuto, como agora, 19h19. Boa noite, muito obrigada pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau.